Graça e paz. E se espera que eu tenha boas notícias, eu posso até ter boas novas, mas as notícias aqui no mundo, elas não são muito boas, tanto políticas como religiosas. Mas de todo jeito, eu desejo que você seja abençoado e seja liberto totalmente, tirada toda a escravidão mundana. Mas eu vou ser bem sincero contigo, porque aquilo que eu tenho para declarar hoje, isso pode mexer muito com a sua cabeça, mexer muito com o teu íntimo, mas é necessário que isso aconteça para que você inculque, venha meditar, venha analisar com mais força a sua vida espiritual, porque isso é necessário. Tanto que hoje eu mesmo falando com um passageiro, eu conversando com ele a respeito sobre a política, sobre o que está acontecendo, que isso não vai normalizar, não vai ter normalidade. Que mesmo quando tudo isso passar, as pessoas vão continuar socialmente com cuidado extremo por causa do coronavírus, por causa de tudo isso que ainda é necessário. Que as pessoas mantenham um cuidado, e esse cuidado ainda vai continuar. E politicamente até tudo isso se normalizar vai ser complicado, porque entre o extremo do que estava e o extremo do que está prestes a acontecer, isso para mim é ao de menos, porque eu busco o reino de Yahuwah, Yahuwah, e a justiça dele, porque na justiça do homem, que foi simplesmente permissão, porque a justiça do homem ela pode ser tanto extrema, pena de morte, como pode ser de uma forma apenas por multar as pessoas ou por causar algum transtorno, mas isso por causa do mal que acaba atuando nas pessoas, porque não era para ser necessário que as pessoas viessem roubar umas às outras, ou matar umas às outras, ou até mesmo defraudar umas às outras, porque nós acreditamos ter apenas um Pai, o Pai nosso que estás no céu. Mas vamos ser bem centrados naquilo que a gente quer como conhecimento. Tanto que aí quando eu e o passageiro conversamos a respeito sobre essa parte, eu logo depois eu expressei para ele que o erro vem de há muito tempo mesmo. Tanto que eu perguntei para ele sobre: você acredita mesmo que existiu um José do Egito? Quando eu perguntei para ele, ele falou: segundo a Bíblia que a gente conhece, teve, que ele foi governador e tudo mais. Eu perguntando para ele, eu falei que não existiu um José do Egito. Naquela época nem existia esse nome José. Justamente lá não existia esse nome José. Como assim? Eu falei com ele, não, o nome lá do José era Yahussaf. Ou seja, se você troca o nome, você troca o mérito. Aquele que realmente deveria receber o mérito, que era o Yahussaf, foi trocado. Colocaram José. Mas por que fizeram isso? Fizeram isso para continuar um erro, para transformar a escritura em fábulas. Porque você não pode trocar os nomes. Os nomes, isso é uma coisa que não poderia ter sido feita para nós. Tinha que ser trazido a originalidade. Porque se for para mim simplesmente tentar explicar para as pessoas usando outros nomes, automaticamente eu estou adulterando. Por que adulterando? Você imagina, tem como trocar o nome do presidente? Tem como trocar o nome justamente da sua mãe ou do seu pai no seu registro? Não tem como. Se trocar, então é outra pessoa. Nisso, a gente fica surpreso quando a gente começa a descobrir estas coisas. Porque aí você vai começar a meditar: que espíritos que eu estou buscando? O espírito de conformismo, que as pessoas, se você for pregar para as pessoas que já vai acontecer o arrebatamento, que já vai chegar, já está perto do fim, mas as pessoas estão acostumadas com outros tipos de ministrações. Umas ministrações que acabam ficando estranhas. Por que estranhas? Porque eu vejo um mover de espíritos. Mas se você for realmente usar o nome José e você for fazer
aquela simbologia de Zé, que tem gente que deixa de chamar José para chamar Zé. Você vai lembrar de outras religiões, as religiões afros. E se você não prestar atenção, você está andando na direção errada, errando o alvo. Como assim errando o alvo? Justamente porque eu mesmo levei anos para poder ter este conhecimento. Eu levei anos para poder entender do porquê que a multidão busca sinais. E se você for analisar sobre Enoque, ou Noé, você vai entender que quando ele foi ordenado a construir a arca, quais os sinais que ele usou para a multidão, para o povo entender que ele estava falando sobre o dilúvio? Quais foram os sinais? Ele fala de um sinal que foi feito por Noé ou por Enoque a respeito do que levaria ele conseguir convencer a multidão ou conseguir convencer o povo de que iria chover, que iria vir o dilúvio. Não teve sinal. E nisso, se você for lá no livro de Jonas também, Yahuná, você vai ver quais foram os sinais que ele operou também. E olha que é predito no Novo Testamento a respeito que uma geração má, incrédula ou adúltera pede um sinal, e o sinal não será dado, a não ser o do profeta Jonas. E qual foi a mensagem dele, de Yahuná? Foi: arrependei-vos de toda a vossa maldade, arrependei-vos, porque já estava perto o juízo, que os quais seriam cobrados toda a maldade que eles causavam, toda a maldade. Pensa que é diferente hoje? Pensa que o sinal segue ao que crer, ou aos que creem. É aquele que crê, aquele que busca. Não é para que eu me torne famoso e eu consiga convencer a pessoa. Tanto que na parábola do rico e Lázaro, que o rico foi para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão, o que acontece? Qual o sinal? O rico simplesmente pede para que Lázaro, de algum jeito, conseguisse avisar, ou que alguém conseguisse avisar os familiares que ainda estavam vivos. Mas a única coisa que foi predito na parábola é que, por que não deram ouvidos aos profetas? Por que não deram ouvidos àqueles que podiam falar a respeito de para onde iria ou para onde foi os que morreram? Eu sei que hoje o que eu estou falando pode mexer muito com o sentimento de algumas pessoas que têm fé de que muitos foram para um bom lugar. Mas eu não vou culpar aqueles que tinham possibilidade de falar ou de ministrar ou de expressar os nomes verdadeiros, mas sujeitaram todos a ficarem com conhecimento, ou seja, limitado, de não conhecerem a verdade por completo. Podiam expressar os nomes verdadeiros, as quais tinham o nome do Criador. Ou será que é à toa que nas Escrituras, na Torá, tinha todos os nomes de Elias, que era Ul-Iarro, ou então de Jeremias, que tinha um nome verdadeiro? Por que esconderam? Por quê? Não deviam ter feito isso. Hoje eu posso dizer que é covardia. Só por ver que o sistema todo só funciona por causa das ministrações que foram feitas desde o Vaticano até aqui. Eu pude dizer para uma pessoa bem claro: não existiu o José do Egito naquela época. Existiu o Yahussaf. O Yahussaf existiu.
Não existiu o Jacó naquela época. Não existiu. Era Yahu-Kaf. Por isso eu digo hoje, eu respeito a fé das outras pessoas, mas silenciar, não, de forma alguma. Não adianta dizerem que estão batizando ou fazendo as coisas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que não estão abençoando em nome do Criador verdadeiro. Para mim isso não é abençoar, é colocar numa guerra justamente sem nenhuma armadura, sem nenhuma condição espiritual. Vão sentir, vão ter sinais, vão ter todo tipo de coisa. Ou pensa que os profetas de Baal se rasgaram porque não tinha sinais? Tinha sim. Tinha sinais sim, porque ninguém se corta por cortar, ninguém sacrifica por sacrificar. Por isso, se eu for te expressar hoje por que você faz sacrifício hoje, é porque aconteceu sinais na sua vida. Você sacrifica. Você diz que faz sacrifício. Você diz que faz jejum. Vamos sacrificar. Fazer um sacrifício. Agora, para quem que você está sacrificando? Medita. Vai acontecer sinais mesmo. E você vai ter psicologicamente toda essa vontade, esse desejo de ver um sinal acontecer. É claro que vai. O desejo é grande. Até eu olho para o céu hoje em dia. Eu olho para o céu e fico desejando, buscando a face de Yahuul, Yahuab. Porque eu sei, porque ele diz bem claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, ele cita. É assim que ele cita. Ele fala de buscar a face dele. Mas e os sinais? Sinais é pela fé. É pela fé. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. Para e pensa, eu não preciso te convencer, porque se nem Yahav conseguiu convencer os de dentro da própria casa, ele não conseguiu convencer. É nesse sentido, é de dentro para fora. É uma coisa sublime do desejo. Você vai viver desejando e a revelação só vem no final. A revelação só vem no final. Pois a carne faz separação. A carne vai continuar lutando contra o espírito. É assim que acontece. Por que você acha que o povo se desviava constantemente no Antigo Testamento? Por que você acha que o povo se desviava? Por que você acha que as mulheres de Salomão, perverteram o coração dele? Ele vivia vendo sinais? Será que se os sinais fossem continuamente, você acha mesmo que Salomão se desviaria? Não. Não é uma coisa contínua. O povo se desviava. Justamente porque não era uma coisa contínua, sinais permanentemente. Tem gente que acha que sinais é todo dia, de uma forma bem assim, bem clara. Não era. Por isso, se você pesquisar na história, se você meditar, poxa vida, se eu estou dizendo isso para você é porque eu hoje sinto tanto por olhar as coisas e ver que o povo, a multidão, ela já tem quem ministre personalidades, que ministre costumes, que ministre sobre elas, que é todos os famosos, são pessoas que realmente que comandam a mídia, que comandam
psicologicamente, o intelecto das pessoas. São pessoas que cantam coisa com coisa, que fazem personalidades, são atores, são atrizes, que ganham justamente para que vocês copiem a personalidade deles, o estilo de vida deles. É tudo isso. A televisão, a mídia e tudo mais. Eu não confio justamente naqueles que se dizem que são. Ou dizem que a bênção está na mão deles, aqueles que dizem que justamente todo conhecimento está com eles. Não, não é isto. Não é isso que vai fazer a diferença hoje. Mas não pense que as coisas vão voltar ao normal. Isso não vai. Por isso que é vigiai. Isso está em primeiro. E orai. Se possível, sem cessar. Vigiando e orando sem cessar. Porque todas as coisas que temos que passar agora, de momento, estão indo justamente numa direção que muitos não gostariam. Muitos agora ou mergulhem no conhecimento, porque enchei-vos da graça e do conhecimento. Isso sim vai fazer a diferença para que você possa discernir de quem você está buscando entendimento e conhecimento. Porque os sinais seguem aos que crer. Ainda que eu creia e tente empurrar sinais na sua vida, sinto muito. Os sinais só vai seguir os que crer. Só que os sinais, eles só se cumprem de uma forma sobrenatural. Esse sobrenatural, ele sim vai ser determinante na sua vida. Por que determinante? Porque não é necessário que eu veja o sinal na sua vida. Não é necessário. É que você sinta o sinal na sua vida. Acorde enquanto há tempo. Acordem enquanto há tempo. Buscai-o enquanto se pode achar. Porque senão, a ira dele. Ontem mesmo à noite eu estava na laje meditando e orando. Porque o que está para descer é a ira. Acerto de contas. E aí daqueles que estão levando para o erro. Levando para o lado errado. É a ira que está para descer. Se pensa que é bênção, que é vitória, mas é vitória dos que conhecem e reconhecem o poder e o santíssimo e poderoso nome, ao qual fomos privados. Mas ele abre os olhos espirituais e ele conhece os seus corações. E o que eu tenho para dizer é: se quem pregava o erro, comece a pregar a verdade. Não dê só metade da bênção, dê a bênção completa. Para de buscar simplesmente para que esse mundo seja consertado. O mundo jaz. O mundo não vai normalizar. Pare de querer empurrar o povo para o reino do mundo, o reino humano. Leve-os para o reino e a justiça, que é eterna. Que é eterna. Sejam verdadeiros. Esse corpo, essa carne faz separação do Criador. Quem mentia, para de mentir. Quem roubava, pare de roubar. Quem adulterava, pare de adulterar. Esse mundo não traz o prazer aos olhos do Criador, de Yahuwah, Yahuwah. Esse mundo, ele quer voltar à prostituição, ele quer voltar à lascívia, ele quer voltar ao engano, ele quer voltar ao roubo. Vão continuar roubando, vão continuar matando, vão continuar fazendo todas as coisas que faziam. É a ira que está para ser derramada. Quem não quiser acreditar, eu não preciso fazer acreditar, eu não preciso te convencer. Falo de novo, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Eu não estou torcendo pelo seu mal, eu não estou torcendo para que você se perca, muito pelo contrário, é para que você acorde e pare de acreditar no coração do homem que está ministrando e pregando de que as coisas vão normalizar.
Porque se normalizar o que era, não era o que o Criador queria. Ele queria abrir os teus olhos espirituais. Porque na simplicidade, na humildade, no amor, na mansidão, no verdadeiros frutos do Espírito Santo, do verdadeiro Ruha, que você vai conseguir entender, de que você vai desejar o reino e a justiça dele. É o que mais tenho sede, porque eu sei que eu não preciso convencer nem os da minha casa, eu não preciso convencer todas as pessoas, porque as coisas vão seguir ao que crer. E vou deixar a paz, mas é desejando a bênção e a vitória na sua vida. E é com amor no coração. Com amor. Graça e paz.